Esse sistema deu origem ao que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. A professora Maria Hermínia Tavares de Almeida falou muito bem ontem, quer dizer, nós não estamos inventando o presidencialismo de coalizão, dizendo que as pessoas têm que praticar o presidencialismo de coalizão. Não. Né, as instituições são essas, os atores políticos escolheram essas instituições e é assim que o governo é praticado no Brasil. Então, o cientista político Sérgio Abrantes fez um texto clássico e conceituou, é uma coisa específica, no Brasil, não só, na América Latina, certo? O governo de coalizão e a presidencialismo. O governo de coalizão, presidencialismo de coalizão. Não tem nada, não tem nenhuma invenção, né? Não temos culpa nenhuma, nós cientistas políticos, a respeito dos problemas de um sistema político que é criado através das preferências da população, pela via plebiscito e dos próprios atores políticos. E é bom lembrar também que, se não me engano, o ministro Aldo Ribeiro mencionou a questão dos governadores. O presidente Lula é eleito, mas, ao mesmo tempo, não consegue emplacar os governadores. Bom, isso é típico de um país que decidiu distribuir poder entre as diversas forças, e os eleitores concordam com isso, que devem distribuir poder, e separam os pleitos. E não há nenhum problema em relação a isso. Distribuir poder é uma característica da nossa formação social, da nossa formação política. Né? E os eleitores gostam dessa história. Né? Então tem que se pensar muito bem numa reforma política que elimine essa possibilidade. Né? Na República de 46 e 64, a característica da experiência histórica foi essa histórico de instabilidade. E acabou vendo a derrocada no golpe de 64. Com a redemocratização, as instituições básicas são mantidas, mas há uma decisão de concentrar poder no executivo por conta da experiência histórica de 64, principalmente. Né? Não tenho dúvida se poder de decreto e medida provisória existe em países presidencialistas parlamentaristas. Né? Se diz muito a respeito disso. Não, porque foi pensado por uma Constituição parlamentarista. Existem vários países parlamentaristas que não têm medida provisória. O único que tem é a Itália. Então, não existe uma associação entre sistema de governo e instrumentos legislativos do Executivo. Instrumentos legislativos do Executivo existem em vários países com diversos sistemas, semipresidencial, presidencialista, parlamentarista, e vice-versa. Né? Optou-se, em 88, por concentrar poderes no Executivo, como uma maneira de consertar os problemas de instabilidade existentes em 46 e 64. E aqui começa um pouco a minha análise, né, de por onde caminha a reforma política, assim percebo no caso brasileiro. No primeiro dia, o Otávio Amorim Neto veio aqui e disse que existem problemas de coordenação e de melhor afinamento entre a base, as maiorias do governo, a base aliada e o executivo, e que a resposta do semipresidencialismo seria uma resposta ideal. Eu acho uma resposta anacrônica, um anátema. Isso foi 2 vezes a população diz que não quer. É outro sistema que não presidencialismo, então a gente tem que, os atores políticos estão pensando em termos de presidencialismo. Essa solução ser presidencialista é de fusionar o poder executivo e legislativo, assim que funciona. Acho que a opção que está sendo tomada pelos atores políticos hoje em dia é de reequilibrar a distribuição de poder. Uma coisa é a nossa preferência conceitual estética, outra coisa é o conflito político, né? A evolução institucional, as preferências ideológicas da população e dos atores políticos. Assim percebo. Né? Eu acho que reequilibrar o poder tem sido a resposta que os próprios atores políticos têm tentado dar para esse problema de coordenação entre executivo e legislativo, tentar ser mais claro em relação a isso. Fundamentalmente, o que se está colocado é que é importante que os partidos políticos possam fazer políticas públicas dentro do Congresso. Acho que o caso atual do governo Lula esclarece muito bem. E uma comparação com o período Fernando Henrique Cardoso vai ilustrar bem o que eu quero dizer. Se a gente perceber como se articulou a coalizão do Fernando Henrique Cardoso, a gente percebe o seguinte: é uma coalizão homogênea ideologicamente, vinha do centro-direita para o centro, tinha uma agenda muito bem definida de reformas pró-mercado, poucos atores homogêneos e disciplinados. Então, essa coalizão funcionou como um cartel. Controlou a agenda direitinho e aprovou o que precisou aprovar, até quebrar a coalizão no meio do segundo mandato para o final. Aí tem uma certa entropia aí e acaba perdendo a eleição porque a coalizão não se manteve. Então, existe uma unidade em torno da agenda, existe uma homogeneidade ideológica nos atores e existe um pequeno número de atores. Compara com o governo Lula. Você tem um grande número de atores na coalizão. Você tem uma agenda que divide o próprio partido do presidente e uma grande heterogeneidade ideológica no interior da coalizão. Então, evidentemente que a coalizão não vai funcionar da mesma maneira, smooth, né? Não vai funcionar de maneira suave
tanto quanto funcionou a coalizão do presidente Fernando Henrique Cardoso. O que isso indica? A opção por formar maioria num contexto como esse é uma opção difícil, e é difícil administrar uma maioria. Qual seria uma outra alternativa? Não formar maioria, tentando fazer uma base mais coesa ideologicamente. Mas aí se diz o seguinte: não se governa no Brasil sem maioria. Por quê? Vamos para a experiência histórica, vamos para a experiência comparativa. Então, do pós-guerra até o governo Bush, nos Estados Unidos, a experiência francamente majoritária e preponderante foi de governos divididos, ou seja, o presidente com minoria no Congresso. Né? Maioria republicana, coesa, com um presidente republicano, só agora com Bush, depois de 70 anos. Tá? Vamos olhar para a Europa e vamos ver a experiência dos governos de maioria no berço do parlamentarismo. Quase 50% dos governos na Europa parlamentaristas são governos de minoria. Incluindo-se aí a experiência do PSOE durante boa parte do mandato do Felipe González. Ou seja, não há uma relação necessária entre capacidade de governar e existência de maioria, em governo de maioria. Mas se opta por governos não majoritários, o que você está querendo dizer? Está querendo dizer que o Congresso é um ator ativo do processo de produção da agenda e de aprovação das políticas públicas. Certo? Porque como é que o governo vai aprovar a sua agenda? Vai negociar com o Congresso, e o Congresso tem que estar preparado, instrumentalizado para compartilhar a agenda com o Executivo. Aí incide o problema de redistribuição dos poderes. E a discussão se coloca, de que maneira a gente pode redefinir a distribuição de poderes entre o Executivo e o Legislativo, de tal forma a que o Legislativo possa ser um ator proativo na definição e aprovação da agenda, junto com o Executivo, caso ele não tenha maioria. Em certas condições, maioria tranquilamente, homogeneidade, coesão, poucos atores, forma o cartel, governa. Em outros casos, não. Heterogeneidade, tá certo? Falta de coesão, uma agenda difícil, governa com minoria, negocia com o Congresso. Mas a gente observa no plano constitucional, no plano regimental, a gente observa as MPs, as medidas provisórias, quer dizer, várias tentações para que o presidente exerça o poder de forma unilateral. Vamos repensar as medidas provisórias, como, por exemplo, definindo melhor o que seja caráter de urgência e relevância. Por exemplo, incluindo a CCJ como um elemento fundamental nessa definição ex ante, antes de enviar a medida provisória. Pensando alto, não tem nenhuma formulação, não. Pensando no espírito da coisa. Urgência constitucional, urgência regimental. Os grandes projetos no Congresso são aprovados através de urgência. Os projetos do Executivo são aprovados através de urgência. Significa que a comissão não teve condições de dar o parecer. O projeto foi tirado da comissão e foi levado para o plenário. Ok? Como é que você quer valorizar... 3 minutos. Como é que se quer valorizar o Congresso se não se quer valorizar a sua instância fundamental, que é a comissão permanente? Então tem que se criar critérios mais rigorosos para que os projetos tramitem com urgência. Mas aí criando incentivo para que os parlamentares desenvolvam expertise nas comissões. Porque a agenda não vai ser retirada dos parlamentares sem postos na estrutura das lideranças. A gente tem uma concentração também de poderes dentro do Legislativo. Comissões especiais. O projeto começa a tramitar numa comissão, tramitou na CCJ, tramitou tributação financeira, tramitou numa comissão de méritos, mais uma chama uma comissão especial. Então, você tira das comissões permanentes, pede urgência, vai para o plenário. O que a comissão teve a ver com o projeto? Nada. O que o parlamentar, sem posto na burocracia da Câmara, teve a ver com o projeto? Nada. Então, para que haja um compartilhamento de executivo e legislativo, eu acho que tem que haver uma instrumentalização do Congresso para que ele seja uma instituição proativa no processo governamental. Isso significa rediscutir esses processos de concentração do poder no executivo e no próprio legislativo.